Sabia que os mercados de Gaia, Gondomar e Valongo estão a explodir no mercado imobiliário do Grande Porto? Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos os habituais dados de mercado, são dados reais de transações imobiliárias concretizadas nos últimos 3 meses. Fazemos também a variação homóloga para o período, exatamente o mesmo período de 2024. Estamos a referir-nos a novembro, outubro e setembro. É a média acumulada destes valores que vos trazemos dos 6 concelhos do Grande Porto e vão verificar que o mercado está muito mais seletivo, é muito importante a sua localização e está também bastante mais rápido. Depois vamos trazer também um conjunto de indicadores e de índices que nos permitem ter uma fotografia muito rápida da evolução do último ano no mercado imobiliário e vamos concluir com a notícia do mês, aquela que nos últimos 30 dias poderá vir a ter mais impacto no mercado imobiliário. Já sabe, se ainda não subscreveu, aproveite e subscreva agora o nosso canal para poder sempre ser o primeiro notificado quando sai um novo vídeo. Vamos então começar com os dados reais da cidade do Porto, em que o preço metro quadrado unitário subiu 5% para os 3.100 euros, sendo que a moradia média foi vendida por 371 mil euros, quando há um ano atrás era por 415 mil euros. O tempo de comercialização subiu 2 meses para 8 meses, apesar de o desconto ter descido 0,9%, situando-se agora em 8%. Vamos agora ao concelho de Matosinhos, em que aqui temos números muito expressivos do ponto de vista de crescimento, bastante homogéneos, com crescimento médio de 8% no valor de venda da moradia para 363 mil euros, quando há um ano atrás era de 336 mil euros. O preço médio unitário também subiu 9%, passando agora a ser de 2.550 euros por metro quadrado. A área bruta privativa cresceu ligeiramente, portanto 4% para os 160 metros quadrados, enquanto que o desconto teve uma descida também expressiva de 1,7%, apesar de o tempo de comercialização ter subido 1 mês, sendo agora de 7 meses em média. Vamos agora para o concelho da Maia, em que a moradia média foi transacionada por 348.500 euros, com uma área bruta privativa de 199 metros quadrados, uma subida de 16%, o que explica uma variação negativa do preço médio unitário para os 2.000 euros por metro quadrado, e o desconto aqui concedido pelos proprietários foi bastante menos expansivo do que há um ano atrás, situando-se agora nos 4%. Vamos ao concelho agora do outro lado do rio, Vila Nova de Gaia, em que aqui a moradia média foi transacionada por um valor já acima do concelho da Maia, por 352 mil euros, uma subida de 23% face a 2024. O valor médio unitário teve uma subida de 38%, situando-se agora nos 2.350 euros por metro quadrado. Em parte será explicável pela redução de 8% na área bruta privativa média transacionada, e o desconto foi menos generoso, sendo agora de 7%. E vamos agora ao concelho de Gondomar, em que as moradias tiveram uma subida muito expressiva. A moradia média foi vendida 49% acima do que era há um ano atrás, situando-se agora nos 316.500 euros. O preço médio unitário de venda subiu também 31% para os 2.100 euros. Isto apesar de a área bruta privativa também ter subido em média para os 167 metros quadrados. Aqui o desconto não houve grande alteração face àquele que se verificava há um ano atrás, apesar do tempo de comercialização ter reduzido num mês. Vamos ao concelho de Valongo, em que a moradia média foi transacionada por 318.500 euros, uma subida de 19% face aos valores de 2024. O preço médio unitário teve uma subida muito pouco expressiva, apenas de 3%, provavelmente bastante explicada pela subida de 16% na área bruta privativa média transacionada, que se situou agora nos 188 metros quadrados, e o desconto, curiosamente, no concelho de Valongo foi maior do que aquele que era há um ano atrás, situando-se nos 8%, quando há um ano atrás era apenas de 5%.
Em resumo, aquilo que conseguimos perceber destes dados é que o mercado de compra e venda de moradias continua bastante dinâmico no Grande Porto, sendo muito relevante a subida expressiva dos mercados de classe média e média-baixa, como são Vila Nova de Gaia, Gondomar e mesmo Valongo, face aos valores que se via há um ano atrás, o que significa que tem havido uma maior procura destas zonas, provavelmente para diminuir o valor global da aquisição. Vamos passar agora aos indicadores de mercado mais ligados ao setor da habitação. Vamos começar pela TAEG dos novos créditos para habitação, que teve uma descida de 90 pontos base, situando-se agora em 4,8%, quando há um ano atrás era de 5,7%. O índice de custos para a construção nova teve uma subida de 3,9% em média, sendo que o grande peso foi na mão de obra, com uma subida de 7,7%, enquanto que os materiais tiveram apenas uma valorização no último ano de 0,8% em termos médios. Vamos agora aos indicadores de mercado mais da área financeira, começando pelo valor da Euribor, que teve uma descida de 25 pontos base. A inflação europeia manteve-se em 2,2%, exatamente o mesmo valor de há um ano atrás, o que aparenta ser um bom sinal de estabilidade, enquanto que as obrigações do Tesouro a 10 anos foram colocadas a 3%, quando há um ano atrás se colocavam a 2,5%. Vamos então ao valor das commodities, aquelas que acompanhamos para transmitir aqui as tendências globais, e os indicadores não são tão positivos quanto gostaríamos. O ouro teve uma subida de 59% no último ano, portanto atingindo os 4.255 dólares por onça, o que é um número muito elevado, e a cotação do petróleo, essa desceu de 72 para 62 dólares por barril, o que também não é um dos melhores indicadores do ponto de vista da atividade económica. Em relação à notícia que nos últimos 30 dias ocorreu e terá, na nossa opinião, maior impacto no mercado imobiliário, tem a ver com a aprovação do Orçamento de Estado. Não é propriamente por causa da questão política da manutenção do governo, porque isso já era expectável, mas para além de prever alguma valorização salarial, o que dará maior poder de compra, traz uma significativa redução fiscal, principalmente no setor imobiliário, o que terá seguramente uma boa perspectiva em termos futuros, em termos de estabilização e de potencialmente a médio e longo prazo podermos aumentar a oferta de imóveis e, portanto, desse ponto de vista, conseguir-se resolver grande parte do problema que a habitação tem sido, ou o acesso à habitação tem sido em Portugal. Espero que todos estes dados lhe sejam muito úteis. Deixe ficar sempre os seus comentários ou alguma questão que tenha para podermos também responder-lhe ao longo dos próximos dias. E se ainda não subscreveu, subscreva agora o nosso canal para poder ser o primeiro notificado quando sair o próximo vídeo. Muito obrigado, meu nome é Luís Baldaco, da parte da Invest Team, e é um gosto estar consigo.